Boa noite, nossos irmãos e amigos. Bom estarmos na presença de Deus, amém? Amém. Já estudamos 7 igrejas, na verdade 6, mais a introdução de todas as igrejas. E hoje nós vamos finalizar, concluir a série 7 cidades, 7 cartas, 7 igrejas. Você que veio todas as noites, você recebeu ao sair uma pequena lembrancinha com um imã para você colocar em qualquer eletrodoméstico. Geralmente a gente coloca em um na sua casa. E hoje você também vai receber sua última lembrancinha para você ter toda a série, os 8 encontros que nós tivemos aqui este ano, promovido pelo Clube de Jovens, pela Sociedade Jovem dessa igreja. Já estudamos então essas 7 cartas, essas 7 igrejas. Já estudamos Éfeso, já estudamos Esmirna, já estudamos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e hoje vamos estudar Laodiceia. O sermão dessa noite não é fácil, não é fácil de você ouvir e não é fácil de pregar. É por isso que eu confesso a você que já faz mais de 6 anos que eu não ouço um sermão acerca de Laodiceia. Não é normal você ouvir, não é normal se pregar. E nessa noite algumas considerações talvez sejam um pouco fortes, mas o sermão é forte. E nós não poderemos terminar essa série com uma igreja que não é Laodiceia. É por isso que nessa noite, em espírito de oração, você e eu vamos aprender algumas coisas, relembrar outras acerca de Laodiceia. Características da minha igreja. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Abra sua Bíblia, mais uma vez, no último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3. A partir do verso 14 nós temos o texto da carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. O livro de Apocalipse, estava estudando essa semana, é um dos livros menos lidos de toda a Bíblia. Muitas passagens, muitas palavras, versos, muitas coisas não tão agradáveis, por isso é um dos menos lidos. Mas é um dos que trazem a mensagem do tempo do fim. E se você quer ver Jesus voltando em sua geração, este livro tem que fazer parte da sua meditação, da sua comunhão com Deus. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, nós lemos assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algumas imagens das ruínas de Laodiceia. Primeiro, na nossa sequência, a última carta, esse pedaço da Europa Oriental, hoje chamado Turquia, como você já sabe. Nós temos na próxima imagem aqui uma ruína, uma espécie de um portal. Alguns arqueólogos acreditam que este portal seja de um templo cristão. Outros já dizem que não era um templo, era uma construção. Laodiceia é uma cidade industrial e comercial. Das 7 cidades que estudamos, a principal no aspecto industrial e comercial é Laodiceia. Mas alguns acreditam que seja um portal de um templo cristão. Seja cristão próximo ao judaísmo ou próximo ao cristianismo, mas algo envolvido com os cristãos. Próxima imagem, nós temos aqui o que restou de um aqueduto. A igreja, a cidade de Laodiceia, ela tinha algumas características. Era uma cidade industrial e comercial. Se produzia muito roupas em Laodiceia, de lãs de carneiros. Mas a lã não era uma lã normal, simples, comum. Era uma lã especial. Existia uma espécie de ovelhas, de carneiros, com uma lã muito escura, negra. Então se produzia algumas vestimentas com essa lã. E não era comum na região de toda a Ásia Menor. Por isso Laodiceia tinha essa peculiaridade de produzir vestimentas mediante lãs escuras, negras, de ovelhas, de carneiros. Esses aquedutos aqui traziam a água para a cidade. Hoje nós temos aí um sistema que você na sua casa tem água facilmente. Naquela época, quase 2000 anos atrás, não tínhamos. E a água era trazida por meio de canos, produzidos de uma forma não artesanal, mas não com a tecnologia que temos hoje. E a água que chegava até Laodiceia saía de uma fonte quente. Mas até chegar na cidade de Laodiceia por esses canos, entre aspas, ela chegava morna. Não era uma água agradável para você beber e tomar. Para o banho, sim. Por isso existiam praças de banhos públicos, comum também naquele tempo. A água que chegava nas casas, chegava nas praças, tinha que ser agora guardada para resfriar e assim então se tornar uma água agradável para se beber, para se tomar. Ela saía da fonte muito quente, mas até chegava morna. Para o banho, agradável, mas para se tomar não era agradável. Um outro fator que Laodiceia se destaca das 7 é que Laodiceia tinha uma espécie de, talvez um complexo médico avançado para a época. Existiam ali alguns médicos que faziam coisas que nas outras cidades da Ásia Menor não se faziam. Tanto que um deles criou uma espécie de um colírio. Você que já usou e que usa colírio sabe o porquê. E esse médico criou um colírio muito especial e muito bom para a época. E esse colírio começou a ser exportado para outras cidades, para outras regiões. E esse colírio saiu da cidade de Laodiceia. E era o colírio mais famoso, mais vendido da época, era o colírio de Laodiceia. Então Laodiceia era uma cidade que se destacava comercialmente e também na forma de indústria, com a produção de vestimentas da lã negra. Era uma cidade muito rica, financeiramente falando. Era uma cidade que tinha recursos. As pessoas que moravam, a maioria, eram pessoas que tinham posses materiais. Era uma cidade rica. Possivelmente das 7 de Apocalipse, a cidade mais rica também fosse a cidade de Laodiceia. Mais algumas ruínas.
Hoje nós temos apenas ruínas. A mais visível foi a primeira imagem que vimos, o restante não passam de ruínas, claro, protegidas, mas nada assim para nós compararmos com outras cidades que tínhamos o teatro, tínhamos ainda algumas estátuas, tínhamos algumas colunas. Laodiceia não temos muitas ruínas em perfeito estado. Se você percebe que nós temos até um guindaste tentando descobrir alguma coisa acerca de Laodiceia, mas o que temos hoje são apenas ruínas. Laodiceia vem do grego laudikiai, significa povo do juízo. O período profético dessa igreja, irmãos, 1844 até a volta de Jesus. Profeticamente essa igreja então tem a ver com você e comigo. A igreja de Laodiceia é você e eu. Você querendo ou não querendo, você está na igreja de Laodiceia, profeticamente, pelo ano que começa até a volta ao retorno de Jesus. Reprovação. Nem és frio, nem quente, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta atenção, irmão e irmã. Este verso está dizendo que Jesus falando, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O verso não está dizendo que Jesus vomitou. Ele está dizendo que está a ponto. Por que eu destaco esse pequeno grande detalhe? É porque alguns olham para este verso e dizem que a igreja deixou de ser o que era. Errado. O verso diz que Jesus está a ponto, mas não diz que Jesus completa o ato de vomitar. Você percebe que ao fazermos a leitura da igreja de Laodiceia, nós não encontramos nenhum elogio, apenas reprovação. E nós vamos entender mais o porquê de reprovação. Recompensa. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa é mais uma recompensa para os vitoriosos de todas as eras, de todas as fases da igreja cristã. Pois haverão apenas dois grupos, os perdedores e os vencedores. A Bíblia, Deus, coloca a recompensa para os perdedores e para os vencedores. E o livro de Apocalipse traz, em cada conclusão das 7 igrejas, uma recompensa. E a recompensa da igreja de Laodiceia é esta: sentar-se comigo no trono de Deus. E você estudando Apocalipse, você entende o que significa essa promessa. Você vai julgar até anjos, se você estiver no milênio junto com Jesus. Você vai sentar na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a recompensa para a igreja de Laodiceia. Alguns pensamentos. Testemunhos Seletos 3, 2, 7. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma importante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. A mensagem de Laodiceia é para você e para mim. E a próxima mensagem talvez seja um pouco dura. A mensagem de Laodiceia se aplica aos adventistas do 7º dia, que têm recebido grande luz e não têm andado nela. Volume 2, Mensagens Escolhidas, página 66. A mensagem de Laodiceia é para quem? É para essa igreja. É para você e para mim. A mensagem da igreja de Laodiceia é para nós. E quando nós lemos rapidamente os versinhos da igreja de Laodiceia, geralmente nós sabemos que é para nós.
mas não acontece muita coisa depois que terminamos o último versículo. Três elementos que produzem a mornidão espiritual. Irmão, vou ser mais sincero do que às vezes eu sou. Ao colocar o elemento ali, se você não está participando, eu vou falar que você está na mornidão espiritual. Primeiro elemento: falta de oração e leitura da Bíblia. Se você não está tendo comunhão com Deus todos os dias da sua vida, não adianta você olhar para Deus e dizer: Deus é amor. Você é um morno espiritual. Eu sou um morno espiritual. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu sou um morno espiritual. E não encontraram outra melhor forma e maneira, presta atenção, não encontraram outra melhor forma e maneira de você ter comunhão, contato com o teu Deus, sem oração e sem Bíblia. Não encontraram. É mediante a Bíblia, é mediante a oração. E se você passa 1, 2, 3, 4 dias sem Bíblia, sem oração, você está caindo na mornidão espiritual. Vai cair na mornidão espiritual. E você vai ser um morno espiritualmente. E não sou eu que digo, é a Bíblia. E os versinhos dizem que a gente acha que eu sou rico, que não preciso de nada. Eu vou à igreja, hoje não vou, hoje eu abro a Bíblia, amanhã eu não abro, hoje eu oro, amanhã depois eu oro, e achamos que está tudo bem. E se você está pensando na sua cabecinha que está tudo bem, é o versinho lá que nós lemos que diz: eu não preciso de nada, está tudo bem. O versinho é para você. Segundo elemento: meia conversão. Como meia conversão? Você está ou não está convertido? Exemplos da Bíblia de pessoas meia convertidas ou meio convertidas. Judas tinha Jesus do seu lado, andava com Jesus, ouvia Jesus, via os milagres, os atos, a bondade de Jesus, mas era um meio convertido. Nicodemos conhecia muito mais de Bíblia do que você e eu, meio convertido. Existem pessoas na igreja de Laodiceia meio convertidas, porque há alguma coisa que prende elas ao passado, elas não conseguem deixar, e elas acham que está tudo bem. Não precisa, está tudo bem. Não precisa, não é para mim, é para ele, é para o outro irmão, é para aquele, mas para mim não. Pessoas que entregam tudo a Deus, menos o coração. Entregam a aparência, entregam as ações, entregam tudo, menos o coração. Meio convertidos. Um dia se entregam para Jesus, choram, outro dia estão longe de Jesus. Vive uma gangorra espiritual, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Não estou dizendo que isso é errado. Nós temos os altos e baixos na vida espiritual. Mas se você está sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, alguma coisa está errada. Porque a gangorra não é para subir e descer rapidamente. Alguma coisa está errada. A sua conversão não é conversão de acordo com a Bíblia. Pessoas se batizam, pessoas se entregam,
E passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, passa 2 anos, e de repente a conversão foi embora. Se você olha essa noite, irmão, para essa frase, meia conversão, e o Espírito Santo toca o seu coração dizendo que você ainda não está completamente convertido, você tem que clamar ao céu para que este Espírito Santo te convença completamente, pois senão você vai cair na mornidão espiritual e você vai ser um morno espiritual. Terceiro elemento: não atuam na obra de Deus. Você vem, você senta, você lê Bíblia, você ora, você é um cristão, mas você não faz nada para Deus. Você não faz nada para Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai virar um morno espiritual. E talvez você pergunte, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Existe um monte de coisas para você fazer. É por isso que a Bíblia diz de uma forma bem clara que todos possuímos, no mínimo, um talento. E quando você não faz nada na obra de Deus, quando você não faz nada na igreja de Deus, quando você não produz nada, você cai na mornidão espiritual. E não adianta você dizer, não é bem assim, as coisas não funcionam. É assim. O cristão que não trabalha para Deus, dá trabalho para Deus. O cristão que não faz, que não atua na obra de Deus, ele senta e diz, eu quero ver Jesus voltar. E não faz nada para que Jesus volte. Nada. Pessoas assim caem na mornidão espiritual. Existem pessoas que você pede para fazer alguma coisa, pede 2 vezes, pede 3 vezes, não querem fazer nada. Existem cristãos que não têm comunhão com a palavra de Deus, não têm comunhão com a oração. Existem cristãos que nem têm lição de escola sabatina, às vezes nem sabem o que é lição de escola sabatina. Existem cristãos que às vezes nem sabem o que significa livros do Espírito de profecia. Existe cristão que nem sabe às vezes o que é culto judaico. Existe cristão que nem sabe o dízimo e oferta para que serve. Vivem pensando que estão quentes espiritualmente, mas na verdade estão mornos espiritualmente. Estão vivendo uma mornidão. A palavra profética de Apocalipse diz: se nós estivermos nessa situação, nós somos miseráveis, nós estamos cegos, nós estamos nus, nós estamos pobres. Esta é a realidade. Esta é a realidade que Jesus diz para a igreja de Laodiceia. Mas Jesus é Jesus. Jesus te ama, e Jesus não falaria essas palavras tão duras para você e para mim, simplesmente por falar. Porque Jesus nos ama e morreu numa cruz sofrendo o que sofreu por amor, por você e por mim. E Ele não termina essa carta de Laodiceia apenas dizendo essas palavras difíceis de lermos, difíceis de pronunciarmos, mas Jesus complementa e coloca o remédio, e coloca o que você e eu precisamos fazer. Existe ainda um pensamento que eu não posso deixar de ler. O livro Testemunhos, volume 1, página 189.
Este pensamento é forte, irmãos. E eu confesso para você que em oração pensei em não ler. Mas vamos ler. Seria mais aceitável para o Senhor que os membros mornos que professam a religião nunca se houvessem chamado pelo seu nome. São um peso contínuo para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São pedras de tropeço para os incrédulos. São um peso. O cristão morno da última igreja profética de Deus é um peso para os incrédulos. Quando eles olham para você, cristão, sabe o que eles querem ver em você? Jesus. Eles querem ver o que esse Jesus pode fazer na vida de um ser humano. E quando eles olham para você e para mim, não vem Jesus, não vem mudança, não vem conversão, não vem transformação. Pelo contrário, vem você com uma roupa legal, bonita, indo numa igreja, mas continuando fazendo um monte de coisa errada, sendo uma pessoa, talvez aos olhos dele, pessoa ainda mais distante de um Deus do que ele próprio. Ele olha para você, ele olha para Jesus, ele olha para Deus, ele olha para a igreja e diz: o que adianta eu ser um cristão? Se ele diz que é um cristão, e não é diferente do que eu. Às vezes é até pior. Não é uma desculpa. É que você e eu somos chamados para refletir a Jesus. E quando nós não refletimos, nós somos um peso. Nós somos pedras de tropeço para as pessoas que querem ver em nós Jesus. E para as pessoas verem em nós Jesus, nós precisamos estar ou ser quentes espiritualmente. Jesus dá o remédio. Aconselho-te que compres de mim ouro. Ouro, simbolismo de Apocalipse, significa amor e fé. Temos que amar mais e ter mais fé, irmãos. Temos que amar mais e ter mais fé. O amor tem que brotar no nosso coração de uma forma natural. Temos que ter uma fé natural. Temos que parar de duvidar das promessas de Deus. Temos que parar de colocar Deus às vezes na parede. Ah, Deus, e agora? Temos que amar e ter fé. Aconselho que compre de mim roupas brancas, caráter de Cristo, justiça de Cristo. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que ser como Jesus. Não olhe para o pastor, não olhe para o teu membro do lado direito, não olhe para o teu irmão da frente, olhe para Jesus. Você tem que ter o caráter de Jesus, você tem que ter a vestimenta, justiça de Jesus. É assim que você e eu conseguimos ser quentes espiritualmente. É quando nós ficamos bem perto de Jesus. É quando nós nos aproximamos de Jesus. É quando nós ficamos perto de Jesus, a gente vê, nós vemos o quanto eu sou um pecador, quanta coisa eu preciso mudar. Porque se eu não ficar pertinho de Jesus, ficar longe, eu vou achar que está tudo bem, minha vida espiritual está legal, está bacana, está 100%, Jesus aparece, eu vou para o céu. E às vezes vivemos uma ilusão. Às vezes pensamos que estamos tão perto, e ao contrário, estamos tão longe na salvação. Aconselho-te que compres de mim um colírio, discernimento espiritual. Às vezes nós estamos no erro, e nós não conseguimos ver o erro, o pecado, a iniquidade. Nós pensamos que aquilo não tem nenhum problema. Ah, isso aqui não tem problema hoje, em pleno ano 2011, não tem problema isso aqui. Ah, é só essa roupa. Ah, é só esse pouquinho. Ah, eu vou só lá, mas já volto. Ah, não tem nenhum
para sabermos o que é certo e o que é errado. O meio do certo e errado é errado. E se nós não comprarmos de Deus esse colírio para saber o que é certo e o que é errado, nós vamos estar vivendo uma mornidão espiritual. E vamos estar na igreja com um pé e no mundo com o outro pé. E às vezes pensamos que isso é o suficiente. Mas não é. Não é. Os últimos versinhos da igreja de Laodiceia dizem que Jesus está à porta. Este versinho você conhece. Esse talvez você até saiba decor. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz. O problema não está na voz de Jesus. O problema é que você e eu às vezes achamos que está tudo bem, que não conseguimos nem ouvir a voz de Jesus. Ouvimos tantas vozes, esquecemos de ouvir a voz de Jesus. E Jesus continua: se ouvires a minha voz, eu entrarei e eu cearei com você. Esse simbolismo deste verso tão bonito é o fechamento de Jesus para a última igreja profética do tempo do fim. Porque tudo isso, essa mornidão espiritual, só vai sair do meu coração, do seu coração, é quando Jesus entrar de forma plena. É quando você deixar Jesus entrar no seu coração, na sua mente, de uma forma completa. E isso tem que ser todos os dias. E às vezes tem que ser toda hora. E às vezes tem que ser todo minuto. Porque a nossa vida espiritual não é uma bateria que você carrega no culto de sábado e depois ela aguenta até o próximo culto. A minha vida espiritual é lá onde eu estou trabalhando, estudando, na minha casa. É lá que eu me alimento espiritualmente. E Jesus mais uma vez está batendo no meu e no teu coração. Jesus mostra, Jesus diz quais são as dificuldades dessa igreja. Jesus diz: se você for morno, não, eu não quero que você morra. Eu prefiro que você seja frio do que morra. Mas o meu desejo e a minha salvação e o meu sacrifício lá no Calvário é para que você seja quente espiritualmente. Esse é o desejo de Deus para essa igreja. Esse é o desejo de Deus para a igreja do meu e do teu coração. A música que vamos ver e ouvir agora diz para você que Deus quer uma igreja que ama, uma igreja com fé, uma igreja que faz a diferença. E essa igreja no meu coração. Prestamos atenção. Já faz muito tempo que eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo eu enviei meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se inclina ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostrem ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória
igreja de Laodiceia é uma igreja que tem defeitos, é uma igreja que tem dificuldade, mas continua sendo a menina dos olhos de Deus. Continua sendo o povo de Deus para ir proclamar o Evangelho a toda criatura. Continua sendo pessoas pecadoras, humanas, limitadas, mas transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que refletem o caráter de Jesus. Você e eu somos essa igreja. Você e eu temos dois caminhos: monidão espiritual, ou sermos quentes espiritualmente. Jesus te aconselha, mas a decisão é sua, a decisão é minha. E você vai decidir nessa noite. Você vai ficar em pé neste momento. E antes da oração final, você vai orar a Deus. E você vai dizer para Deus se você vai ser um morno ou vai ser um cristão quente espiritualmente. Você pode ficar em pé. Você vai orar. Deus e você. Você e Deus. E depois nós faremos uma oração final. Deus Todo-Poderoso, nós somos muito agradecidos a Ti porque terminamos hoje uma série de 8 encontros. Obrigado pelo Espírito Santo nos trazer a Tua presença e também abrir o nosso entendimento para compreendermos as 7 eras, 7 fases da igreja cristã. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós relembramos a última fase, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que acha que está tudo bem. Uma igreja que acha que é rica espiritualmente. Mas é uma igreja miserável. É uma igreja pobre. Mas muito obrigado porque o Senhor não termina essa mensagem com essas palavras. Mas o Senhor termina aconselhando que nós fôssemos até Ti para comprar o amor e a fé, para comprar o discernimento espiritual e para termos uma conversão completa na pessoa de Jesus. Amém. Se eu não consigo avaliar a minha vida espiritual, Senhor, se eu não consigo saber se eu sou um morno espiritualmente, por favor, que o Espírito Santo toque para que eu possa ver se eu estou sendo um cristão apenas de nome. Que o Santo Espírito toque o meu coração e a minha mente para que eu possa se aproximar de Jesus, para que eu consiga ser uma pessoa cristã quente, para que eu consiga ser um cristão que as pessoas vejam em mim não um ser humano, mas um Jesus que transforma e que muda vidas, um Jesus que faz milagres, para que as pessoas vejam que ser cristão, acreditar em Deus, acreditar na Bíblia, acreditar num novo céu, numa nova terra,
não é uma utopia, não é um conto, não é uma fábula, mas é a maior verdade de todos os tempos. Abençoa esta igreja, Senhor. Que essa igreja hoje militante, que luta, que essa igreja o mais breve possível possa ser uma igreja triunfante. Amém. Uma igreja que passa a última barreira pela fé e amor para entrar num novo céu e numa nova terra. Leva-nos em paz. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós tivemos mais uma oportunidade de nos aproximar ainda mais aos pés da cruz. Perdoa todas as coisas erradas de nosso coração. Nós oramos, não porque merecemos, mas oramos nos méritos de nosso amigo e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor.